Estamos em mais uma temporada do podcast do Regeneração Ótica, aqui direto da Ajursul Gramado 2025. E o nosso convidado especial de hoje é o presidente do Sindlojas de Bento Gonçalves, meu amigo Daniel Amadio. Um prazer ter aqui com a gente. Obrigada, que eu tenho certeza que tu vai ter muita coisa a contribuir com o ramo óptico. Ele aí que está envolvido em feiras de varejo, já participou de feiras do varejo fora do país. Então, com certeza, tem uma bagagem aí gigante, né, para contribuir com o setor, com todo o ramo óptico. Então, seja bem-vindo. Muito obrigada, é um prazer ter aqui com a gente. Obrigada por ter topado conversar com os nossos ouvintes. Te apresenta, fala um pouquinho e vamos trocando uma ideia. Bom, em primeiro lugar, Jéssica, agradecer o convite, né, da DIFAT, que nos proporciona esse momento aqui de estar nesse stand, nessa feira maravilhosa que está acontecendo aqui em Gramado e que mostra que o setor é muito forte, mostra que a participação e o público que estão vindo para essa feira é maciça, né? Já estava ouvindo circular pelos corredores a dificuldade de estacionar, a dificuldade da recreação das crianças, né? Tem os pais que vêm com as crianças e tal. O pessoal vem mesmo, peso, né? Vem né? peso. Então, isso só registra o sucesso dessa iniciativa organizada pela Ajursul, pelo Sindótica, e que mostra que é um crescente, tanto nessa edição aqui de Gramado, como a edição de Bento Gonçalves, né? Também. Que participamos também de lá, né? Quem sou eu? Daniel Amadio, atualmente é presidente do Sindlojas, Regional Bento, que responde por 11 municípios, não é só Bento Gonçalves. Nós temos Garibaldi, Carlos Barbosa, Boa Vista do Sul, Coronel Pilar, Darão, São Pedro da Serra, Pinto Bandeira, Montebello, Santa Teresa e São Valentim do Sul. Meu Deus, é uma lista aí, Quando né? a gente fala em representação, a gente fala dentro da relação capital e trabalho. O que é a negociação coletiva? Aquele documento que vai regrar a relação do patrão com o empregado, somos nós que negociamos junto ao Sindicato dos Trabalhadores. Então, todo ano a gente emite 4 documentos chamados Convenções Coletivas de Trabalho, em que lá a gente define reajustes salariais, a gente define benefícios, define regras, algumas coisas da CLT, regulamento de trabalho aos domingos, aos feriados, e todas essas questões que são negociadas todos os anos. Fora isso, claro, o Sindlojas tem uma atuação junto aos seus associados, que é na representação de buscar produtos e serviços para representar, para entregar para o seu lojista. Cito telefonia, cito birô de crédito, também a gente trabalha com agência de empregos, a gente trabalha também com o próprio associativismo, que abre uma gama de benefícios e parcerias muito grande. Enfim, uma série de produtos que todos os meses, ou todos períodos, cada pouco estamos criando, justamente para entregar ao nosso associado que ele tenha condições de focar os seus negócios nas vendas e também, ao mesmo tempo, deixar os bastidores por parte de uma entidade que eu represento. Então, Dani, quais são os maiores desafios hoje de estar à frente, né, da questão do Sindlojas, né, representando todo esse varejo, enfim, conta um pouquinho mais com os maiores desafios hoje. Desafios. Bom, desafios em primeiro lugar, o que eu vejo num presidente de uma entidade, e isso independe de qual entidade, é a questão de ter tempo e disposição, porque você representa muito. O que mais faz o presidente é buscar relacionamento, seja na hora de buscar produtos para a sustentabilidade da entidade, seja na hora de abrigar um associado quando ele tem alguma necessidade, ele precisa de uma ajuda, de buscar a ação, seja também na representação quando temos projetos de leis que impactam diretamente o varejo, o comércio, então a gente tem que atuar, seja na esfera municipal, junto à Câmara de Vereadores, estadual, aí em parceria com a FEComércio, onde a gente ocupa o cargo de vice-presidente setorial do varejo, então a gente trabalha essas esferas da Câmara de Assembleia Legislativa, ou também o Poder Executivo, e seja no nacional, através da nossa representação máxima, que é a Confederação Nacional do Comércio. Então, tudo que é projeto de lei que a gente vê que ameaça ou beneficia o comércio, estamos atuando junto, pegando a opinião dos lojistas, e aí nós temos uma ferramenta na FEComércio chamada Representa Mais, que já aproveito e faço uma propaganda, que é um site em que você pode ver o projeto de lei que está andando, que vai impactar no seu negócio, e dar a sua opinião e dizer se você aprova ou desaprova aquela iniciativa. Dani, trazendo essa parte que falou o presidente que precisa de um tempo para estar se relacionando, vamos trazer isso para o diretor da loja, para o dono da loja, que isso também é importante hoje, né? A gente ter esse relacionamento, a gente estar preocupado não só
ali dentro daquela visão, mas sim estar olhando para fora, estar se relacionando com pessoas diferentes, se relacionando com pessoas de outros setores também, porque isso faz ampliar a visão, né? Então, quando tu fala que precisa de ter tempo de relacionamento, trazendo hoje pro varejo, também é isso, né? Porque muitas vezes a gente fica preso a fazer, mas a gente não tem tempo para pensar, para ir lá se relacionar, conhecer pessoas diferentes, entrar em grupos diferentes de pessoas, que sejam Sim de Lojas, né? Quantas ações que o Sim de Lojas tem hoje com grupos de pessoas, então a gente precisa sair um pouco fora da caixa às vezes também, né? Com certeza. A gente, claro, tem o seu negócio e aqui nos sustenta. Mas quando a gente, como tu disseste, abre o nosso horizonte e vê que existe mais coisa lá fora do que simplesmente o nosso negócio, muitas vezes isso vai te proporcionar alguns insights, algumas ideias que vão agregar ao teu negócio. Exatamente. Falo muito de experiências. Hoje a gente está falando de experiências porque a experiência hoje vai ser a tábua de salvação do comércio físico. Ó, essa é a palavra, tábua de salvação do comércio físico. Vamos lá, vamos resgatar um pouquinho da história. Há 2, 3 anos atrás, a maior feira do varejo do mundo, que é a NRF, que acontece em Nova York todo mês de janeiro, ela doutrinava que o e-commerce estava chegando com força, que ia roubar espaço do varejo físico. Uhum. No ano seguinte já veio, não é bem assim, o varejo físico tem seu valor, mas ele precisa se reformular, ele precisa investir em tecnologia, ele tem que ser mais um omnichannel, ou seja, buscar os vários canais de venda para que ele possa botar o seu produto. E agora está voltando com tudo, que o negócio que gera experiência mantém o negócio físico. Não adianta, eu digo, muitas vezes não adianta você ficar no balcão esperando que o seu cliente vai chegar, você tem que correr atrás dele de alguma forma que faça com que ele venha, que ele tenha vontade. Eu gosto de uma máxima, uma frase que uso, inclusive tivemos agora lá no Comércio na última terça-feira, o Varejo 360, que é um evento montado justamente para o varejo, em que a máxima foi a experiência. Muitos dos palestrantes que por lá passaram, eu coordenei um painel de experiências, levei 2 experiências para mostrar ao pessoal. Não que eu tenha a fórmula pronta do que é uma experiência. E nem tem que ter, né, Dani? Não tem que ter, porque senão a gente está copiando, né? E quando se copia já se perde aquilo também, né? Perde aquele fator uau, né? Eu vou muito atrás do que você acabou de falar. A gente tem que sair do nosso negócio, mas ao mesmo tempo ter um insight e voltar para o nosso negócio. O que eu tenho de cultura que eu possa divulgar? O que eu tenho de bom, de história do meu negócio que eu possa divulgar? O que eu posso gerar de movimento para que as pessoas venham à minha loja e venham comprar? Mesmo nem com a intenção de comprar, mas simplesmente participar. Tu citava muito bem, antes de nós começarmos esse espaço aqui, de que venham lojistas aqui e não vieram comprar, vieram aqui conhecer a marca, dar um abraço em vocês, tal. Isso é experiência, é fazer com que ele tenha gosto e vontade de ir lá. Que é um relacionamento, né, Dani? Esse é o relacionamento. Então, muitas vezes não é só a gente focar na venda, eu vou só sentar com essa pessoa se a pessoa me der alguma coisa em troca. Não. É uma construção, é uma confiança, é a gente poder sentar, conversar, falar de outros assuntos que não seja só o do nosso negócio. Não, porque automaticamente as vendas virão. Exato, é a consequência, né? A confiança, as vendas virão. É a consequência. As experiências mostram muito disso. Eu vou citar um exemplo que ocorreu no Varejo 360, que é a marca Harley Davidson de motos. Todo sábado de manhã, o motoqueiro possuidor tem um espaço lá na concessionária para tomar um café da manhã. Ele vai lá para comprar uma moto, ele vai para comprar um capacete? Não, ele vai lá para conversar com os colegas motoqueiros que fazem parte do mesmo clã, né? Do que ele está contente ou descontente com a moto dele, da onde ele tem ido passear com a moto, dos grupos que eles criam de passeio. E o Fabiano Ferrari, que é o rapaz encarregado disso na concessionária, ele nos disse, agora estamos inventando o passeio às cegas. O que é o passeio às cegas? A gente marca um dia, escrevem as pessoas interessadas e as pessoas vão sair sem saber qual é o destino. Tem uma pessoa no grupo que vai à frente que vai dizer qual é o caminho. E os outros vão indo e não sabem para onde vão. Então é mais uma experiência que se cria. É algo que parece tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderoso para gerar essas conexões, para gerar esse relacionamento com a marca. Então muitas vezes quando a gente fala em experiência, as pessoas acham que, nossa, temos que transformar nossa loja na Disneylandia, numa Harley, né? Não precisa. Muitas vezes coisas simples que fazem o cliente se sentir acolhido, se sentir ali que a pessoa está com uma disposição para ele, né? Que vai gerando essa confiança, essa credibilidade e vai gerando os novos negócios. Com certeza. E vamos lá, a gente tem que levar em consideração que a experiência não é algo que tu tenha que investir muito dinheiro que vai comprometer a sustentabilidade do teu negócio. Tem que usar da criatividade, coisas simples,
por exemplo, vou dar mais um exemplo, loja de móveis, móveis modulados. Tá. Né? Nós temos muito lá em Bento Gonçalves essa questão do móvel modulado, e os principais fabricantes estão em Bento Gonçalves. Então, o que os lojistas fazem? Muitas vezes o foco deles não é nem o cliente, são os arquitetos que são aqueles que vão ter o poder de decisão junto ao cliente. Porque normalmente quando tu faz um projeto, tu necessita de um arquiteto que faça ele. E ele já vai encaminhar. Então, o foco era simplesmente buscar os arquitetos. Então, o que se cria? Cria experiências para os arquitetos. Então lá reúne ele, bota lá uma iniciativa gastronômica, que não vai te custar muito, uma iniciativa wine, em que você possa fazer um relacionamento de vinhos com alimentação, apresenta uma linha nova, apresenta um projeto novo, faça um movimento que esse público, que o teu público-alvo, pelo menos esteja na tua loja uma vez por mês. Ele vai comprar, ele vai fechar negócio? Talvez. Não tem nada certo. Mas ele vai estar lá. Ele vai ter a marca na cabeça, ele vai lembrar. Se ele tiver algum amigo para indicar? Não, é o cliente, porque eles têm os clientes deles que precisam dos móveis, né? Então, nós fizemos uma iniciativa lá, junto a uma loja de móveis lá, que estava sendo criada em Bento Gonçalves, e ela ia fazer uma experiência gastronômica todo mês, convidando arquitetos. Era esse o objetivo deles, que eles estivessem na loja circulando, vendo lá o showroom, e tal. Então, são exemplos que a gente traz que são tão simples de Na verdade, realizar. a gente precisa sair da zona de conforto, né? É botar a cabeça para funcionar, é estar em ambientes diferentes exatamente para poder enxergar o que as pessoas estão fazendo e não é para copiar, é para se inspirar. É isso aí. Porque a gente se inspira, adapta para o nosso negócio, é criativo, porque ao mesmo tempo a gente pode fazer uma grande experiência sem investir quase nada, né? O detalhe é esse, né? Eu digo, quanto mais criativo a gente for, menos custo a gente tem. Com certeza. E eu gosto de uma frase que eu sempre utilizo nas apresentações que eu falo de experiência, que é assim: o que eu vou fazer para que o cliente tenha a vontade de sair de casa, pegar trânsito, estacionar o carro, me deslocar até a loja, sem que eu pegue com o celular e compre aquela mesma mercadoria? Tu tem que criar o gosto pelo cliente dele, ter todos esses problemas e chegar até a tua loja. Porque a pessoa precisa, né? Agora, achando que só tendo o produto lá e não divulgando e não fazendo nada vai acontecer, né? Então essa é a máxima que a gente trabalha e reforço, a criatividade é básica. Cada um conhece seu negócio melhor que ninguém. Exato. Então fica mais fácil para cada um poder desenvolver a sua experiência. Claro, ele pode ter uma inspiração em alguma experiência que ele viu, mas como é que eu posso adaptar para o meu negócio isso? Então vai muito da criatividade, vai muito de desenvolver. E eu venho acompanhando, você pega uma apresentação, por exemplo, do Fabiano Zortea do Sebrae. Tá? Ele traz muitas experiências americanas. Ele é fantástico. Quem não conhece, né, tá aí, vamos deixar a dica aí para o Fabiano, porque ele falando em experiências, ele é o... Nós do Cindy Lojas, todo ano, depois da NRF, a gente leva ele a Bento Gonçalves para ele já falar participei. Das experiências. Você conhece, né? Agora, vou citar uma experiência que ele traz lá de Austin. De Austin. Que é uma loja de copos térmicos e maletas térmicas, essas de camping, que você leva os alimentos e tal, não sei o quê. O que acontece na loja? Austin parece que é a capital mundial da música ao vivo. Então, todo dia tem uma iniciativa ao vivo dentro da loja. Tem fila para entrar na loja. O pessoal vai lá para comprar copo? Não. Vai lá para comprar as maletas? Não. Poderão comprar. Mas eles vão lá para ver o show ao vivo que está acontecendo. E é um sucesso extraordinário, é fantástico. Então, é uma ideia que eles tiveram. Nós temos uma loja de copos. E talvez na primeira, na segunda, na terceira vez, aquilo não entrou ninguém dentro da loja para ouvir. Não. Mas eles persistiram. E hoje são, daqui a pouco, a referência estão fazendo fila. Então eu falo que muitas vezes para os lojistas, né? Muitas vezes a gente não se preocupa nem como a gente oferece um café para o nosso cliente. Né? Oferecendo, daqui a pouco, vamos trocar o copinho de plástico por uma xicrinha bonita, vamos dar um biscoitinho. Gente, isso aí custa praticamente, uma grada, quase nada. Então, muitas vezes a gente não consegue oferecer um café de uma forma de um carinho diferente. Que é o trivial. Que é o trivial. É o básico. Mas se a gente começar pelo menos pelo básico, nós já estamos dando um passo na experiência. Com certeza. Né? Então, oferecer esse carinho, né? A pessoa se sente acolhida, ela sabe que teve um cuidado. Essa é a palavra, um cuidado. A experiência é um cuidado que a gente dá para o nosso cliente. Então, começar com as pequenas coisas, né? Tem alguma coisa que tem que organizar na loja, limpar, arrumar. Começa por ali. Já vai criando essa experiência e sabendo da experiência, a gente sabe que a Disney pinta todas as noites os pontinhos que estão, né, desgastados. Então, pensa. Quando começar a olhar para o nosso negócio com mais carinho, porque o cliente vai sentir.
O cliente vai sentir que tem esse cuidado, vai sentir que tem essa presença de alguém pensando nele, porque é exatamente isso que a gente faz. Claro. Quando a gente coloca a nossa atenção, a gente está presente e pensando em experiência, é exatamente isso. Não, trago outro exemplo muito interessante que está muito em alta agora, que é a questão do tanto a própria empresa hoje em dia vem trazendo as questões de sustentabilidade do nosso planeta e, consequentemente, os negócios, né? Então, por que a gente não investe um pouquinho? Eu hoje mesmo conversava com uma pessoa que é um provedor de internet, ele tem um provedor de internet, e ele quer destinar tanto por cento das vendas que fechar para um clube, um clube social, né? Ou para uma ONG que trabalha com o meio ambiente, ou para uma instituição que atende pessoas carentes, ou uma instituição que atende pessoas deficientes, né? Por que não fazer um comercial assim, se você comprar na minha loja, eu vou destinar tanto por cento da venda para aquele negócio lá. Então você faz uma parceria com essa cidade, está ajudando, e o cliente que vai comprar de você está ajudando também. Está ajudando. Trago outro exemplo de Toledo, no Paraná, que eu conheci através de uma instituição financeira. Eles têm lá nessa cidade eles têm o Hospital do Câncer. Tá? Então esse banco, que é de lá, ele montou um cartão de crédito que, em vez de você pagar a anuidade do cartão de crédito, você paga a anuidade, mas essa anuidade é destinada ao hospital, não fica para o banco. Tá? Então quem usa é o cartão de crédito normal, que você usa no posto de combustível, no supermercado, etc. Mas você adquirindo o cartão e pagando uma mensalidade anual, uma anuidade que a gente chama, esse dinheiro vai para o Hospital do Câncer. Então a pessoa que adquire aquele cartão, ela sabe que indiretamente ela está ajudando uma instituição que precisa de recursos. São N formas, né, Dani? São N formas que a gente de se preocupar. É só botar a cabeça para funcionar. Exatamente, é botar a cabeça para funcionar. Que é isso que eu falo toda hora, repito. A gente precisa enxergar esse além, a gente precisa se preocupar e não só pensar em vender, porque a venda vem como consequência. Com certeza. Eu acredito muito nisso, que quando a gente coloca a nossa energia, né, nessa preocupação, nesse cuidado, a venda acontece. Acontece. Então porque quando a gente só se preocupa com o dinheiro, a gente perde uma experiência, a gente perde um cliente, a gente perde uma forma muitas vezes até de surpreender o cliente. Porque se a gente só pensar no lucro, naquele momento muitas vezes a gente pode ter deixado uma oportunidade passar. Então, e vamos lá, hoje em dia nós estamos numa fase que, se você não adotar uma experiência, não tiver algo diferente, o lucro não vem. Exatamente. Então, é olhar o contrário, né, da situação, porque vou dizer assim, não, eu preciso ganhar dinheiro para criar experiência. Não, tu precisa criar experiência para ganhar o dinheiro. Justamente, inverteu a ordem. Exatamente. Então, é isso que muitas vezes os nossos, né, a gente enxerga, não só no ramo óptico, mas em outros setores também, que as pessoas estão muito preocupadas só com o lucro e esquecem essa outra parte desse cuidado, desse carinho, que é onde o cliente realmente sente, é onde ele realmente cria conexão com a loja, né, com o nosso negócio, e é onde vai fazer ele voltar a comprar. Claro. Então a gente precisa inverter esse ângulo, né, mudar a visão ali para poder sim criar essas experiências, trazer mais pessoas, fazer com que as pessoas comentem sobre a nossa experiência, né? Então é algo muito maior. Vamos lá, né? Não tenho ideia, não sei o que fazer e tal. Bom, as entidades têm iniciativas, por exemplo, cito o Cindy Lojas, nós temos um projeto chamado Bom Dia Lojista, em que lá a gente leva um palestrante e, num curto espaço de tempo, para não tomar o tempo de ninguém, até as 9h30 a gente entrega o pessoal para poder ir trabalhar. 7h30 um café, 9h30 está liberado para ir trabalhar, o que não compromete o lojista, né? Porque ele trabalha normalmente a partir das 9, 10 horas da manhã. O que eu quero dizer com isso? São temáticas diversas. A gente tem uma hora reforma tributária, a gente tem uma hora neurolinguística, neuropersuasão, a gente tem uma hora a questão de produtos, assuntos relacionados com o jurídico da relação capital e trabalho. E são N temas que a gente leva. O que eu quero dizer com isso? Quem procura participar desses movimentos das entidades, não digo só o Cindy Lojas, tem várias entidades que fazem muitos movimentos, ali poderá ter uma ideia. Ali poderá ter um insight. Na verdade, é preciso tirar a bunda da cadeira. Isso aí. Porque a gente tem muita iniciativa hoje que é gratuita. A gente tem que estar prestando atenção no que está acontecendo. Isso aí. Porque só não faz quem tem preguiça. Essa é a definição. Porque tem muita questão que não tem custo, tem muita coisa na internet hoje que a gente pode aprender. Hoje, digo, dá para fazer um MBA pela internet. Sim. Com tanta informação, com tanto conteúdo relevante que a gente tem. O que a gente precisa...
o nosso tempo, a nossa dedicação, né? Que aí que entra o detalhe, a gente parar de... Eu falo muitas vezes se vitimizar, dizendo assim, eu não tenho oportunidade, meu negócio não melhora, porque a gente começa a botar culpa em Deus e o mundo, mas a gente não vai lá fazer um cursinho lá, né? Que não tem nem custo, não é? Eu trago outra questão agora que surgiu no Varejo 360 e muito bem falado pela economista Patrícia Palermo, que é a economia prateada. Pouca gente está se dando conta do que vem acontecendo principalmente no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vai ser o primeiro estado em que a população vai estagnar. Em 2030, já estavam falando em 2033, agora está em 2030. Nós iremos parar de crescer com a população. Nós teremos o número de falecimentos relacionado ao número de nascimentos. Nossa! Então, o que vai acontecer? A pirâmide do Rio Grande do Sul vai ser a primeira no Brasil a envelhecer. Ela vai inverter. Vão ter muito mais pessoas idosas do que novas, do que jovens, gerando trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso? A Patrícia traz um nicho de mercado que é a economia que ela denomina prateada. É uma economia que está surgindo. São pessoas que já trabalharam, que já têm uma renda assegurada, muitas vezes bem assegurada, né, calçaram bem de recursos e tal, e querem coisas para comprar. Então, por que eu não vou adaptar o meu negócio a esse público? Por que eu não vou buscar experiências que tragam esse público para dentro do meu negócio? Por que eu não vou estudar o que eles necessitam? Mas para isso precisa estar com a mente aberta. Justamente. Para poder enxergar o que está acontecendo em volta e captar antes e já adaptar. Tu vê, provavelmente tem um dado que eu falei agora que muita gente com certeza não sabia. E tá dizendo. E aí, então eu vou sair daqui, o que eu vou fazer no meu com as tuas armações, né? O que eu vou fazer de repente para atender esse público que precisa mais que ninguém de óculos, né? E de repente eu faço uma coisa diferenciada para esse público. Sim, às vezes eu digo assim, o dinheiro está na mesa, né? Aí tem que ver quem é que vai conseguir pegar esse dinheiro. E para pegar o dinheiro hoje a gente precisa do quê? Estar atento, estar se desenvolvendo, estar tirando a bunda da cadeira, estar ouvindo pessoas que estão trazendo e aí sim botar a criatividade para funcionar. Mas sabe que tem pesquisas feitas pelos setores econômicos que dizem: eu tenho dinheiro, mas eu não tenho o que comprar. Então cabe ao comerciante... Fala de novo, vamos de novo. Eu tenho dinheiro e não tenho o que comprar. Isso é um negócio que, né? Olha ali, olha quanto dinheiro está na mesa e a gente está deixando o dinheiro na mesa. Por que eu não vou desenvolver algo que atenda esse público aí? Por que eu não vou fazer um estudo para saber o que ele precisa? Com certeza, se ele tem dinheiro, ele vai colocar ali. O dinheiro está ali, está esperando alguém pegar. Vamos lá, e é um público que, por exemplo, gosta de viajar, gosta de não sei o quê. Estudos mostram que sim, eles gostam de viajar, mas eles não gostam mais de ir para a Europa, não gostam mais para os Estados Unidos. Por quê? Porque é tempo fora de casa, é ter que levar todo um aparato que precisa para poder utilizar dia a dia, que é complicado em aeroportos, essas coisas. Então eles estão optando por turismo regional. Hoje eu vou sair da minha cidade, vou ter uma cidade vizinha lá conhecer o negócio, volto no final da tarde, ou fico um fim de semana ali, tranquilo. Sim, eu mesmo já conheci hotéis em Bento, fico em Bento, região, adoro. Né? O Vale dos Vinhedos lá de Bento Gonçalves, que você conhece muito bem, atende muito, o público maior nas pesquisas demonstraram, são do Rio Grande do Sul. É sobre isso. Então a gente está achando que a pessoa está querendo algo muito, ela não está, ela está querendo do vizinho. Mais simples, mais cômodo. Eu sei que depois do período que eu fui, eu vou estar em casa, tranquilo, no meu conforto que eu criei, né? Então, mas ao mesmo tempo eu tive a experiência de turismo. Eu não preciso ir lá para o outro lado do mundo, né? Para isso. Isso é mais para a juventude que tem disposição, que tem o organismo ainda inteiro, né? Já as pessoas de uma certa idade já vão perdendo essa questão e eles querem conforto, eles precisam de conforto. E muitas vezes uma viagem de longo prazo, ela gera desconforto. É difícil, né? Então... Eu digo, às vezes a gente preza muito por isso também, né? Esse conforto. Então, como a gente pode facilitar a vida do cliente? Essa é a palavra. Como eu faço para facilitar a vida do meu cliente? Se nós conseguirmos responder essa pergunta dentro do nosso negócio, já vai sair muita ideia aí, né? E alguém vai te pedir assim, Jéssica, tu tem a Fórmula 1? Não, não tenho. Cara, olha para dentro do teu negócio e responde essas questões que a gente colocou aqui. Como eu posso resolver essas questões? E cada um sabe do seu negócio melhor que nós, né? Com certeza. Dani, se tu pudesse deixar uma mensagem, né, falando sobre experiências, do que tu já viveu nessa trajetória, né, de lojas, vendo 1 milhão de negócios que tu tá sempre presente, o que tu diria para os nossos ouvintes? Uma frase final que eu usei lá no encerramento do meu painel de experiências lá no Varejo 360, que eu vou repetir.
Até que ponto a nossa loja é um lugar de compra ou um lugar de gerar experiências? Qual é o futuro do comércio se eu continuar somente focando em vendas do comércio? Trago mais um dado interessante que me chegou essa semana, que apontou que, aí vamos falar de grandes magazines, né? Grandes magazines brasileiros e tal. Vamos lá, sem citar nomes, mas os magazines focaram muito em e-commerce. E-commerce, marketplace, e-commerce, marketplace. Esses magazines estão com seus balanços em vermelho. Em compensação, nem que tudo aquilo que reluz é ouro. Em compensação, magazines que se mantiveram no físico, gerando experiência, gerando um bom marketing, fazendo atrativos para o cliente, hoje estão no positivo. Cito Então, aqui, ali já está a definição. Sem experiência, uma tendência se não nova. está no vermelho, pode ser que vá ficar em breve. Mas, claro, não vamos agora, a partir de agora, abandonar o e-commerce. Não, o comercial é um conjunto. Tem que se completar. Tem que se completar. Tem que ter o chamado omnichannel, que a gente chama. Aham. São os vários canais. Venda por WhatsApp, te liga o marketplace, tem a tua loja física com experiência. Foca e tu vai acompanhando os números, tu vai vendo o que acontece dentro do teu negócio. Não, e não deu certo um, vai para outro. A gente precisa ter alguns canais, né? Tem que ter alguns canais de tração ali que a gente vai... Então, a gente tem que olhar e analisar. Só que para isso também é necessário ter um controle desses dados. Com certeza, então, né? são Indicadores indicadores básicos, que é muito importante, porque senão a gente não consegue tomar as melhores decisões, né? Tomar decisão no achismo hoje é muito arriscado. Então, também faz parte da experiência, porque tu vai poder gerar uma experiência se tu souber quanto tu tem para poder investir naquilo. Com certeza. Então, muitas vezes a gente acha que a gente não tem como gerar experiência, mas a gente teria condições se a gente realmente olhasse para os nossos números e visse que um percentual investido numa experiência vai te proporcionar 5 vezes o valor investido. Pagou a conta? Excelente. Pagou a conta. Excelente. Então, é sobre isso, né? Claro. E vamos lá. Até que ponto eu gerando uma experiência, mesmo que eu não tenha a efetividade da compra por parte daquelas pessoas, mas circularam na minha loja, conheceram o meu produto e quantas vendas podem ser geradas? Ao passo que se eu ficar lá só esperando, não vem ninguém. É Então, sobre esse isso. é o recado. Dani, muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada por ter contribuído, ter trazido da tua experiência. Parabéns pelo stand aqui, tá maravilhoso aqui na Jorsul. Muito obrigada. Parabéns, bem bacana. Eu acompanho o trabalho de vocês aqui e acho que estamos no caminho certo e continuem assim, que eu acho que sucesso é garantido. Muito obrigada. Espero que tenhamos contribuído, né? Eu digo, se cada um tirar 1% e fazer uma coisinha, para nossa conta já tá paga, né? Com certeza. Então esse é o nosso intuito, nosso propósito. E espero que tenham gostado. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Valeu.